Olá, queridos, tudo bem? Esse vídeo é para você, profissional da saúde, nossos heróis nesses dias de crise, de pandemia, de uma verdadeira guerra que a sociedade está travando, que a humanidade está travando. Vocês são nossos heróis, vocês são especiais e nós temos orado por vocês todos os dias e queremos ministrar o coração de vocês com a palavra de Deus, vocês que estão na linha de frente, encarando essa guerra, essa crise, muito mais do que nós. Todos nós estamos, de alguma maneira, sofrendo nesse tempo essa crise, em várias áreas, Saúde, finanças, segurança, familiar. Essa crise vai afetando tudo, vai abrangendo muitas áreas, crise emocional e até espiritual. Então nós queremos levar para você uma palavra do Senhor que possa confortar, ministrar o seu coração e fortalecer vocês nesse tempo. Eu quero compartilhar uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. O apóstolo Paulo está falando, na verdade, a respeito dele mesmo, dele e dos seus companheiros de ministério, que andavam com ele nesses tempos de plantação de igrejas e de muitas lutas também, perseguições terríveis que eles sofriam, de todos os lados. E o que ele ministra aqui é muito forte e muito importante para a nossa vida em tempos de crise, porque ele diz que eles eram pressionados por aflições, mas não esmagados. Que eles ficavam perplexos com as lutas, com os levantes, com as dificuldades, com os ataques que recebiam, mas não desesperados. Não perdiam a esperança, não perdiam a fé. Sofriam perseguições, as lutas que vinham sobre eles, as crises que vinham sobre eles, mas não se sentiam abandonados. Eles até caíam, até eram derrubados, mas não destruídos. Por quê? Porque eles estavam com a vida deles ancorada. Eles tinham uma base sólida, eles tinham um ponto de segurança onde se apegar, muito firme, muito sólido. Eles tinham âncoras. A nossa vida se assemelha muito a um barco, em meio a ondas, altos e baixos, tempos de bonança, tempos de águas tranquilas e tempos de águas turbulentas. Por que se assemelha muito a um barco? Muitas pessoas pensam na vida espiritual e na fé como montanha, rocha. Não, eu sou como uma rocha. Não, nós temos uma rocha aonde nos segurarmos. Nós temos uma rocha aonde fixar a nossa âncora, que é Jesus. Mas nós não somos uma rocha. Nós somos como um barco que está com a sua âncora fixada numa rocha. Eu lembro de uma história do Max Lucado, um escritor americano muito, muito bom, muito famoso, que foi missionário no Brasil por um tempo. E ele conta que uma vez ele e uns amigos quiseram comprar um barco. E eles eram jovens e inexperientes, mas eles compraram um barco. E na primeira tempestade que veio sobre onde ficava o barco deles ali, onde eles moravam, uma tempestade muito forte no mar, eles ficaram desesperados e
e quiseram proteger o barco deles a todo custo. E o que eles fizeram? Eles amarraram o barco deles, amarraram com muitas cordas e amarraram muito fortemente no cais, para que aquele barco ficasse ali preso, sem se mexer. Passou a tempestade, no dia seguinte, quando eles foram ver, o barco deles estava destruído, completamente destruído. E os outros barcos que estavam ali também no mesmo cais, no mesmo porto ali, eles estavam inteiros. E eles ficaram perplexos, né? Por que isso? Né? Por que só o nosso barco foi destruído e a gente amarrou ele muito mais forte do que os outros? E foram conversar com pessoas mais experientes, marinheiros experientes. E eles explicaram, disseram, não, você fez errado. O barco ele não precisa de nada mais do que uma âncora. Quando vocês amarraram o seu barco de maneira que ele não podia se mexer, né, subir e descer, ir para um lado e para o outro, por causa da agitação do mar, as ondas destruíram o barco. O barco ele precisa se movimentar. Ele pode subir, ele pode descer, ele pode ir para um lado, para outro, o vento pode soprar ele para cá e para lá, as ondas podem jogar ele para cima e para baixo, de um lado para outro. Enquanto ele estiver ali, enquanto ele estiver ali se movimentando, ele está ancorado. Ele sobe e desce, mas ele não sai da posição dele, porque a âncora não deixa. Nós somos assim. Nós somos levados para cima e para baixo com as crises, com as aflições e com as lutas. Nós somos às vezes jogados de um lado para outro. Nos movimentamos. Tem dias em que estamos com a nossa fé lá em cima e tem dias que ela está um pouco mais para baixo. Tem dias em que nós estamos pendendo um pouco para um lado, tem dias que para o outro, mas nunca perdemos a nossa posição em Cristo. Nunca perdemos a nossa posição em Cristo. Se nós ficarmos aflitos, muitas vezes, achando que estamos perdendo a fé porque estamos oscilando um pouco, nós ficaremos em mais crise ainda. Nós temos que entender a nossa natureza, observar a nossa fé, saber que às vezes nós podemos sim estar um pouco mais abalados, em uns dias, um dia mais triste do que em outros, um dia mais sensível do que em outros, né? Alguns dias mais para baixo do que em outros, mas se a nossa fé permanece ancorada em Cristo, nós vamos ficar bem. Nós não vamos deixar a nossa posição. Precisamos estar ancorados em Cristo. E se estivermos, nós saberemos que vamos passar por essas tempestades. Vamos passar pelos ventos, vamos passar pelas fortes ondas, como o apóstolo Paulo e a sua equipe. Perplexos, aflitos, mas não destruídos, não se sentindo abandonados, porque se estamos em Cristo nunca estamos sozinhos, não se sentindo desesperançados, sem esperança, sem fé, porque estamos com a nossa fé ancorada em Cristo Jesus. Que essa palavra edifique o seu coração hoje, queridos. Eu quero orar por vocês. Senhor, obrigado, Pai, pela vida desses verdadeiros heróis que são nossos irmãos e irmãs que estão atuando na área da saúde. Meu Deus, sustenta-os, ancora-os firmemente, Senhor, em Cristo Jesus. Que a fé deles esteja solidamente presa à rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor os anime em dias, ó Deus, de desânimo. Que o Senhor, ó Deus, eleve a fé deles quando se sentirem, Senhor, desesperançados. Ó Deus, que o Senhor os levante quando estiverem caídos. Que saibam que nunca estão sozinhos, nunca estão abandonados, porque estão em Cristo, a rocha, porque estão, Senhor, em Cristo. Em Cristo, aquele que é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nunca estão sozinhos, sempre aliançados ao Senhor.
Ministra-os hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês, estamos aqui por vocês. Vocês podem nos acessar pelo WhatsApp, pelo telefone da igreja. Não perca os nossos devocionais e os cultos, e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.